Olha só, vamos logo para a entrevista, porque o nosso convidado é demais. Ele é pastor e dono do maior canal de pregação do mundo. São 4 milhões de inscritos, 200 milhões de views e lives para milhares de pessoas em plena pandemia. O diferencial dele, falar com pessoas de todas as religiões e idades. Vamos lá, chama ele, Diguinho. Pastor David Leonardo! Grande pastor David Leonardo, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Prazer, cara. agora eu vi que o traje tocou uma música que eu gosto muito, é Son of a Preacher, é o filho do pregador, o filho do pastor. Vou emendar na música e perguntar, você é de família cristã ou não? Você é filho de pregador? Não sou filho de pregador, eu sou, na verdade, a primeira geração de ministro de pregador do Evangelho e terceira geração de cristãos da nossa família. Entendi. E você prefere ser chamado de pastor, de David Leonardo, pastor Di, pastor Diel, como que te chama? Não, você pode me chamar de David, fica à vontade, sim, claro. Cara, vamos falar logo aí, porque nesse momento de pandemia, todo mundo fala de tudo. Sim. E eu tô vendo um monte de gente falando assim, pandemia é porque é o fim do mundo, é sinal dos tempos, é castigo de Deus da humanidade. Você concorda com isso ou não? Bom, eu acho extremamente perigoso você falar em nome de Deus. Primeiro que ninguém tem autorização para isso, né? Nós não falamos em nome de Deus, nós falamos de Deus. Então ninguém tem autoridade para falar que é de Deus e que não é de Deus. Agora, o que nós podemos dizer é que nós estamos passando por um processo de sofrimento, né? É um processo difícil para todas as pessoas e que o sofrimento tem lá os seus aprendizados. Agora, dizer que é Deus que mandou, que Deus não mandou, é muito perigoso. Eu concordo. A Bíblia fala, né, acho que em Mateus fala que a chuva cai sobre os justos e injustos. Sobre o justo e sobre o injusto. O rico e o pobre, o justo e o injusto, o pecador, o que tenta não pecar, o que não liga e peca, né? Todo mundo está sujeito às mesmas coisas. E nós fomos alertados, né? Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições, né? Isso é normal, é inerente ao ser humano, é aquilo que nós estamos vivendo. Nasceu nesse mundo, está sujeito a aflições, Perfeito. Está sujeito à chuva, ao sol, a tudo. A esperança disso é o final. Jesus diz, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o modelo para que nós vençamos isso é Cristo. Então isso resolve muita coisa. Você acha que as pessoas vão sair melhor depois dessa pandemia? Olha, eu acredito, do fundo do meu coração, que sim. Eu acho que nós nunca, pelo menos eu tenho 30 anos de idade, por mais que eu pareça ser mais jovem... Tá bom, mas parece, tá certo. Tadinho. Cara, eu pareço... Eu tenho 30 também, o pessoal vive dizendo que eu tenho 25. Cala a boca. Cala a boca. Eu sei como é parecer mais jovem. Eu sou um meninão. Garotinho, A gente viu? nunca viveu algo assim. Então, de repente, a gente está vivendo um cenário totalmente diferente, onde nós nos tornamos reféns de um confinamento. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje e eu confesso para você que eu fui, como eu posso dizer assim, avisado por Deus que eu viveria algo assim, sabe? Fazia parte dessa promessa de Deus. Então, eu vi esse programa há muito tempo. Pô, e eu queria abraçar. Um dia você volta aqui, abraça e levanta a perna. Mudou, não mudou? Então, de repente, a gente está vendo algo totalmente diferente. As pessoas estão diferentes. Só que no meio disso tudo, o ser humano vai aprender a ser mais solidário, a ter mais empatia pelo próximo, sabe? A ter mais amor, mais cuidado, porque tem muita gente passando muita necessidade nesse momento. Você vê que nesse momento as pessoas se mobilizam mais pelo próximo? Com certeza, com certeza. Porque assim, quem não está sendo afetado de uma maneira muito grande, mas provavelmente perto dela tem alguém que está. Alguém da família que está com a doença, ou que talvez até mesmo morreu desse vírus. Você conhece alguém? Conheço pessoas do meu ciclo de amizade que estão com o Covid, né? E que sofreram muito. Um já
já está curado, graças a Deus já acabou. Só que é muito difícil, né? É muito Agora, triste. hoje você é um pregador muito popular, mas você chegou a se afastar da igreja. Você nasceu em lar cristão, se afastou da igreja, depois voltou e virou pregador. Qual que é a sua história? Sim, então, eu tenho talvez uma história parecida com milhões de outros cristãos, né? Que às vezes na adolescência acaba se afastando. Eu me afastei exatamente na adolescência, sou filhos de pais cristãos, né? Mas na adolescência eu acabei me afastando. Foi um período de 4 anos. Eu digo que eu sou ex-nada, eu não fiz nada, nunca fui usuário de droga, essas coisas ou traficante, essas coisas de crime, nada. Mas eu me afastei do meu propósito. Acho que a pior coisa do ser humano é você ficar longe de Jesus, porque longe de Jesus você não vive a vida que é aquela que o Senhor preparou para você, sabe? De um propósito, de ter verdadeiramente vida. Sabe, é diferente. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, perfeito. Você não está com ele, você não está com a vida. Perfeito. Não é? Exatamente. Então você só se afastou, falou, enchi o saco. Mas você se afastou do quê? De igreja, de culto, de Jesus? Qual é a diferença? Na verdade, eu me afastei de Jesus. O que é se afastar? Dá para se afastar de Jesus? Como que é? Na verdade, não, né? Porque não dá para se afastar de alguém que está em todo lugar, em todo tempo. Nem nesse período de pandemia tem que manter uma distância segura de Jesus nesse período? Dele não, porque ele é a cura para todos os nossos problemas. Tá rindo do quê, gordo? Você é um eterno estúpido, isso é muito bom. Foi burro mesmo, foi burro de Olha, verdade. pessoal, pra mim essa é a prova. Para mim essa é a prova que esse é um programa. Esse programa eu construí para ser democrático. É democrático, a gente aceita de tudo aqui. Tem você que é cristão, estamos falando de Jesus, e tem o próprio Buda que está aqui. Então, a gente aqui não tem essa. Não tem essa. A gente recebe todo mundo. Muito bacana, certo? muito bacana. Aliás, vou deixar o Buda de castigo agora aqui, ó. Pronto. Deixa ele aí, até ele aprender. Menina, peraí, Danilo, que vergonha. Por favor. Se vocês separaram, eu virei o Diguinho, ninguém percebeu, porque a esfera não tem lado. Qualquer lado que você vira, fica igual. Mas vamos lá, vamos falar. A gente estava falando do que antes do gordo? Presta atenção aí. Bom, eu me afastei de Jesus, né? Obviamente que esse afastar-se de Jesus me levou para longe da igreja, da comunhão, que é muito importante, que mantém a fé saudável. A igreja é muito importante para isso. Mas você caiu na bagunça? Cara, eu digo assim que o meu afastamento... Como vocês jovens falam, você foi atrás das gatas? Rapaz, eu tava namorando já, né? Então, e a minha qual namorada... É a vantagem, cara? Não existe vantagem nenhuma, nem com namorada e nem sem namorada. E hoje eu consigo ver isso muito melhor. Sabe qual que é a sensação que eu tenho, Danilo, de verdade? Quando eu tive um encontro de verdade com Jesus, que a minha vida mudou de maneira, assim, drástica, eu tive uma sensação de, sabe, perda de tempo. Eu perdi muito tempo. Então, o que mais dói não foi o que eu fiz, mas foi o que eu deixei de fazer. A Juliana, mas você não chegou a ser ateu, não chegou a duvidar? Não, nunca. Até assim, nós temos aquelas fases de, às vezes, assim, de não querer crer, né? Ou não de questionar. De questionar. De questionar. Todo mundo tem isso. Sim. Chega uma hora da vida que a gente... acontece algum episódio, alguma coisa que a gente fica... assim, mal e a gente quer culpar alguém. Eu acho que é importante questionar, porque a sua fé sai fortalecida quando você questiona. Com certeza. Deus não proíbe ninguém de questionar, não é? Porque ele é a verdade. Sim. Qual o problema de questionar a verdade? Até porque tem resposta para tudo. Exatamente. Né? Quanto mais você questiona, mais você procura compreender e mais você sai fortalecido na fé. O meu retornar para Jesus foi de um questionamento. E o questionamento foi, Jesus, se o Senhor é real mesmo, se isso é possível viver, se existe uma esperança, se existe esse propósito, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor falou. Como que o Senhor falou? Isso é muito legal, porque tudo sempre é fé. Veio uma voz do céu, abriu o céu, não. Foi sarça ardente. Isso é tudo real, né? Tudo real. Pra mim foi... Aliás, Deus fala até através de uma mula, se de uma quiser. Mula. Com Balaãos ou uma mula. É verdade. Eu gosto que você sabe bastante de Bíblia, isso é muito legal de conversar. Mas olha, sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha uma Bíblia do meu avô e foi herança, certo? Eu estava nesse período afastado e tal, tive um dia que foi o pior dia da minha vida, foi o dia que eu entendi
o quão longe eu estava do propósito de Deus, o quão afastado eu estava. Eu me lembro, cara, que nesse dia, eu estava na faculdade já, eu participei de uma audiência pública na época na prefeitura. Faculdade do quê? Direito. Ah. Tanto eu e minha esposa, nós somos formados em Direito. E a gente estava nessa audiência pública, foi dia 23 de abril de 2009, uma quinta-feira. E eu estava com uma angústia terrível no meu coração. Bom, fui para casa, dobrei o meu joelho e fiz essa oração que eu acabei de dizer para você. E eu lembrei dessa Bíblia que estava lá no quarto da minha mãe. E eu fui lá, peguei a Bíblia, eu voltei para o meu quarto e disse, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero ouvir aqui. E eu fechei a Bíblia, isso é para quem crê, né? Eu abri Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, encontrei tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Bom, eu comecei a chorar. Você estava angustiado? Muito angustiado, muito. E disse, Jesus, se é o Senhor mesmo, fala de novo. Fechei a Bíblia e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Bom, esse foi o início da voz. E depois eu nunca mais parei de ouvir e nunca mais parei de sentir essa graça, sabe? Que mudou para sempre a minha vida. Mas para quem... Isso tem que ser para quem crê, porque se não crê muito, pode ser perigoso fazer isso. Pode pegar um texto. Pode pegar um texto, foram todos para as suas casas. Judas foi e se matou. Judas foi e se enforcou. Confirma, abre a Bíblia. Vai você e faz o mesmo. Não, o meu foi por isso que eu digo, quando você vai para a experiência, quando é uma experiência, não pode ser uma doutrina. Né? Não pode falar aqui. Não, Deus vai falar com vocês, não. Comigo foi assim. Cada um tem uma experiência. Perfeito, Todos não é uma doutrina. têm a sua experiência. Traz aqui, Juliana, o que é isso aí? Espero que tenha muito álcool, porque ele é cristão e ele quer sair daqui bebaço. Você está dirigindo? Sem álcool. Aqui é a vitamina Sérgio Malandro. Por que Sérgio Malandro? Obrigado. Um monte de coisa sem sentido que dá energia não sei de onde. Tá certo, mas não precisa beber se tiver com nojo ou com medo. É bom, tá tudo energia, desinfetado. cenoura, manga. Eu de verdade, E eu aqui nunca gostei de nada alcoólico. Nada. Mas você vai nunca gostar. Gostei. Bebe. Mas não tem álcool? Não tem álcool, não tem álcool. É pra dar Do energia. que é? O que tem? Cenoura, manga, gengibre, água. É um suco. Ajuda a Vitamina. emagrecer, tem termogênico. É vitamina. Sim, Quando tá você bom. bebe aí, deixa eu ver. Ah, tem álcool. Você viu o que eu fiz com ele? Olha aí. Vem cá. Põe o canudinho aqui na minha boca. Põe aqui. Delícia. Pronto. Delícia, hein? Olha aí. Não tem álcool não, tá brincando, tá, pastor? Vamos ver, esse aqui é o amor mais louco da história. Isso. Sobre o que é esse livro? Esse livro compra online, Tem online, tem na livraria, Sim, tem todas as livrarias tem no do Brasil. Kindle, Sim, tem eu online. acredito que sim no Kindle. Ok. Mas esse livro foi... nós temos 4 livros escritos, mas acho que esses 2 livros, por isso que eu trouxe para você... Vamos falar primeiro desse. Qual que é sobre o que é esse livro aqui? Bom, é sobre esse amor, que é o amor mais louco da história, por um dos detalhes, né? Por exemplo, toda a história de amor que o homem construiu, a morte destruiu. Então, Romeu e Julieta, Verdade. a morte destruiu. Tristão e Isolda, a morte destruiu. Jack e Rose, Titanic, Sim. a morte destruiu. Susana Richthofen, Irmãos Cravinho. Aí eu não... Histórias atuais eu não vou me Ok. ater. Agora, uma história de amor à morte não foi poderosa para vencer. Aliás, ela pensou, pode até ter pensado que venceu, mas ao terceiro dia, o amor venceu a morte e venceu para sempre. Então, na verdade, essa é a história de Jesus, o amor de Jesus por nós e desse amor que é um amor tão extraordinário, a ponto de doar-se na cruz do Calvário por nós. E esse aqui, Coragem para Recomeçar. Isso. Sobre o que é esse livro? Todo ser humano, né, inclusive qualquer um, eu, por exemplo, você, somos sujeitos a erros, né? Agora... É bom esclarecer isso. Por incrível que pareça, você que está assistindo, eu também erro. Veja. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sou humilde para reconhecer, mas é importante o público Seu orgulho é ouvir ser humilde, isso da basicamente minha isso. boca. Às vezes eu erro, pessoal. Investimento, então, muito, né? Aquele em Orlando. Pode errar, Não liga pra acontece. E aí? O outro tá, né? O ser humano erra. O ser humano, a natureza do ser humano é errar.
a nossa natureza ela não é boa, né? Nós temos um problema na nossa natureza. Então, quando Jesus entra, isso é aplacado pelo caráter de Jesus. Mas veja, o livro é basicamente o seguinte: se eu erro, eu preciso reconhecer que erro. Então, reconhecer é o caminho para recomeçar. Sabe, dizer que eu preciso de ajuda, eu caí, eu preciso levantar. Então, essa é a coragem Danilo, que me leva ao recomeço. Diga. Eu quero fazer uma pergunta para ele, por gentileza. Claro. Por exemplo, eu tenho um amigo que ficou com uma menina aí uns 3 meses, deu até união estável. Que babaca. Deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma pergunta. Idiota. Peraí, ô maridão. Ele vai começar a deixa eu inventar. Ele vai inventar a história só pra deturpar a entrevista. Deixa a gente Ele ouvir que a se... pergunta. Não, Os caras inventam não, qualquer vem, cara. coisa. É uma Tá dúvida, é uma ficando dúvida. sufocado. Cala a boca. Vamos continuar aqui. Vai, maridão. Ô, Pastor Dave. Por que, maridão? Porque o Diguinho inventou. Deixa ele fazer uma Eu vou pergunta. explicar a por história quê. do maridão? Eu tenho postado nas minhas redes. Eu não sabia que Deus me agraciou com o dom da culinária. Eu tenho feito uns pratos sensacionais. Sério? E aí eu posto, o Diguinho ficar falando, não, maridão, tá com não sei o que. Ah, cala a boca. Cala a boca. Vamos Tá ver. escondendo o jogo aí. Cala a boca. Vem cá. Figura, cara. Vem cá. Ô, Diguinho. Eu quero ver como é que você tá da cintura pra baixo. Você tá bem arrumado? Você tá de terno? Foi esse, Nossa. velho? Ô, Não, eu quero ver você ficar de bermuda em casa, eu Foi tô com o assim terno que começou inteiro. a conversa e terminou Ó. o maridão? Você tá com o terno inteiro ou não? A calça do pijama, olha lá. Ah, vá se danar. O cara põe só home office, só fica do terno da cintura pra cima. Ô, Pastor Dave, quando você percebeu que o YouTube era um bom lugar pra pregar? Perfeito. Eu sou um usuário de internet, como acho que todo cidadão hoje, né? A gente não vive Você prega mais numa sem. igreja? Você tem a sua igreja? Eu prego em todas as igrejas, eu participo e frequento em uma igreja, faço parte de uma igreja, mas não sou pastor dela. Entendi. Né? Você é um pregador. Eu sou um pregador, eu sou um evangelista. Ok. Então eu falo de Jesus em todos os lugares, para todas as pessoas. E aí quando você falou, olha, o YouTube é um bom lugar, quando que... Sabe o que aconteceu? Eu trabalho no YouTube desde 2012. Mas o que acontece? Eu nunca levei a sério a plataforma. No sentido assim, fazia um vídeo esporadicamente. Despretensioso. Coloco lá, quando eu tiver eu coloco. Perfeito. Só que, cara, quando eu estava em 2017, quando meu filho nasceu, em um dos meus momentos de devocional, eu entendi que aquilo era uma plataforma muito poderosa de alcançar pessoas, né? E o Senhor colocou no meu coração o que eu deveria fazer. Eu me lembro que Deus me inspirou a 10 mensagens, que foram as primeiras 10. Foi a série Direção. E a forma que eu gravaria tudo certo. E eu cheguei no Brasil, eu estava fora por um período de um mês, alguma coisa assim. E quando eu voltei, eu gravei e postei um por semana. Quando eu postei o primeiro, eu pensei que nunca ia acontecer nada, virar, ou as pessoas não verem. Eu imaginei que seria para minha cidade. E o primeiro vídeo, 10 mil pessoas viram. E eu falei, meu Deus. Hoje muita você gente. é o maior pregador de YouTube, não? Da internet, das redes sociais. Eu creio que talvez seja Pelos números, um dos maiores alcances. Os maiores alcances. De alcançar pessoas, eu acredito que sim. Você divide por séries. Sim. Suas pregações. Qual é a sua série preferida? A minha é Breaking Bad. Bom, você já assistiu alguma série no nosso canal? Eu também. Vamos ver um trecho aqui. A direção. Direção foi a primeira que a gente gravou. Exato. Viralizou no WhatsApp. Sim, foi um dos maiores virais da internet de 2018. Você imaginava que ia viralizar? Nunca. Vamos ver um trecho. Cadê? Você acha que é assim mesmo que tem acontecido, é? Cara, Desculpa, cara, perdão. O que foi, cara? É o Diguinho? Desculpa. Olha aí, você tá Não, eu construindo... tava matando a saudade disso agora. Puxa vida, que legal. Faz tempo que você não faz um culto com muita gente? Cara, não, isso sim, eu tô dizendo assim, desse início, sabe? Isso foi muito legal, cara. Foi num sótão de um restaurante de um amigo meu que me emprestou, é o começo, né? Primeiro cenário que a gente fez, tudo emprestado e, poxa, é muito legal ver isso. E sobre a Aquelas mensagem, pessoas, quem eram? Convidados? pessoas que eu convidei na internet para participar e foram para o dia da gravação. Foram 40 e poucos no primeiro dia. Aonde que foi isso aqui? Isso foi na minha cidade, em Joinville. Sei.
Aliás, se você me permitir, eu quero mandar um abraço, cara, porque... Não, sem abraço pra Joinville. Se fosse qualquer outra cidade, tudo bem, mas Puxa eu, vida, mas eu acho que cidade Joinville não é. Ele pega mal, né? Pega mal, certo? Não, eu quero mandar um abraço pro Maicon, da M4. Poxa, é uma empresa lá de Joinville que me cedeu isso, cara, para eu gravar ao Nicolas. Você não imaginava que Não, ia ser o me início de um abençoaram trabalho... tudo, sim. E nem eles imaginaram, ninguém imaginava. Hoje você tá com 4 milhões de inscritos no YouTube. Sim, 2 anos se passaram desse vídeo aí. Os famosos compartilham suas mensagens, seus vídeos. Você não imaginava que nada disso ia acontecer? Nunca, nunca. Nem no meu sonho mais absurdo, assim. Tem você com o Neymar aqui, olha. Você tá com 4 milhões de inscritos no YouTube, mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e não posta nenhuma foto de biquíni. Como você conseguiu 6 milhões de seguidores no Instagram sem postar fotos de biquíni? Eu não sabia que essa era uma receita. Rapaz, eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu só posto 2 coisas na minha rede social. Você nunca vai me ver postando polêmica, qualquer coisa que denigra a imagem de alguém. E foto de biquíni? Vingança, foto de biquíni impensável. Não seria muito agradável aos Você tá olhos de fazendo ninguém. no Instagram. Meu Deus, não é lugar pra isso. Então, mas aí eu descobri um outro segredo, cara. Ô, Murilo, eu descobri um outro segredo que é ajudar as pessoas. Caramba. Uma palavra certa, na hora certa, uma resposta de Deus para tanta gente que tem chegado dia após dia na nossa rede Você social. é um... Dave, Oi, Diguinho. nós tudo aqui tem vídeo no Xvideos. Não liga pra ele. Isso ferra muito? Cala a boca. Eu não conheço a plataforma, é nova? Você tá me constrangendo, tá? Eu tô fazendo perguntas sérias para um pregador Mas eu e cristão. você tem. Você Cala a e eu boca. tenho. Tô fazendo umas perguntas sérias para um pregador cristão. Dave, você tá aqui com 1 milhão e 300 curtidas no Facebook, mais de 4 milhões no YouTube, mais de 6 milhões no Instagram. Você, se já não passou, acho que já passou o Padre Fábio de Mello, que também é um pregador muito famoso, né? Se vocês dois trocassem soco, quem ganharia? Se eu montar um ringue aqui para ver quem é o pregador mais forte e tal, eu monto um ringue e coloco, olha, temos um protestante aqui e um católico. E vocês, na trocação do soco, quem ganharia? Você ou o Padre Fábio? Sem bicuda, só soco na cara. Quem ganharia? A resposta é que se a gente trocasse soco, todo mundo perderia. Não, mas qual é? Mas Sim, depende O público ia ganhar. Seria demais. Se eu marcar com ele, se eu marcar com ele, você não topa. Eu vou marcar. Atenção. E ele também não toparia de Fábio de hipótese Mello, nenhuma. está lançado o desafio. Vem na trocação do Não, soco para, com o pastor meu Dave querido. aqui no The Noite. Você bateria no Bial, seu bosta? Tu bateria no Bial? Hã? Bateria no É pra Bial? você Bateria. agora. Ah, então tu bate em senhoras. Bacana. E eu na trocação eu ganharia. Você acha quem ganharia na trocação de soco? Eu ou o Bial? Eu não arregaçaria ele? Você é mais jovem, você tem mais chance. Olha aí, Bial, tá vendo? Até um pregador cristão sabe. O Jô Soares. Essa é a verdade. Você bateria no Jô Soares? Bateria. O Jô Soares, ele dá cada soco no antebraço. Cala a pega boca. aqui. Olha aí, então. Então, muito bem, já está marcado aqui, acabando a quarentena, vamos montar um ringue e o pastor Dave e o padre Fábio de Mello vão... Não, Danilo. Jamais. Não. Brigue Não, vocês. mas você tá regando pro Fábio de Mello. Ah, tá regando! Arregando! Ó, Fábio de Mello topou, Fábio de Mello topou, acabou de falar aqui. Eu fui chamado para falar de Jesus e o resto deixa com vocês. As loucuras Jesus são vai de ser o vocês. juiz, confirmou aqui, Jesus é juiz. Olha só, vamos lá. Ele será mesmo, um dia ele será. Já é, né? Hoje é advogado. Hoje é advogado. Hoje é nosso E a advogado. vantagem de pregar online é que não acontece de alguém vir te empurrar do palco, né? Igual fizeram. É mais seguro também. É mais seguro. Que Olha, bom, Davi. é mais seguro. Pra quem quiser seguir o Facebook do Dave Leonardo, qual é o endereço? É só uma página, aliás, isso é muito importante. Tem 1 milhão de outras páginas. É que tá verificadinha lá. Que é? Dave Leonardo. Dave Leonardo. Isso. Quem quiser seguir o YouTube do Dave... Dave Leonardo também. Quem quiser seguir o Instagram do Dave... Tudo a mesma coisa. O TikTok. Também. O Dave Tinder. Não uso. Ah, você não tá no Não, Tinder. porque eu casei com 19, 20 anos. Nunca não precisei. Quando Qual é? o Tinder nasceu, eu já estava casado, fazia quase 6 anos já. Dave Leonardo, foi um prazer recebê-lo. Amém. Tá? A gente tem tanto mais coisa legal para conversar, mas infelizmente o Diguinho, ele não sabe se portar, ele atrapalhou boa parte da entrevista. Mas eu já deixo aqui registrado o convite que se quando esse período de quarentena acabar, a plateia voltar e eu ainda tiver emprego, você é meu convidado para voltar aqui no SBT. Cara, muito Tá bom? obrigado.
Eu quero, de verdade, Danilo, agradecer você, a toda a produção que nos recebeu com tanto amor. Eu sou muito grato a Deus por poder viver esse momento, de poder estar aqui, poder comunicar. Aproveitando que você está aqui, você pode deixar uma mensagem para quem está em casa, nesse momento de pandemia, de quarentena, o pessoal está preocupado com o emprego, com a saúde, com o futuro. Sua câmera é a câmera 3. Perfeito. Eu vou usar as suas palavras do convite que você me fez. Aliás, eu já quero agradecer porque vai acontecer. Vai. A tempestade está acabando já. Eu tenho certeza que isso vai passar e eu aprendi uma coisa. O início da tempestade, ela é muito assustadora, mas o final da tempestade revela muito sobre onde nós estávamos e aonde nós queremos estar quando tudo isso acabar. Então, o meu conselho para você é que a sua vida seja, nesse período que nós estamos vivendo, alinhe todas as coisas, sabe? Conserte o seu casamento naquilo que você puder, o seu relacionamento com os seus filhos, aproveite esse período, porque quando isso tudo passar, o cheiro de aquele final de tempestade vai vir e nós vamos experimentar de um tempo de calmaria e agora de um novo recomeço, tanto com a nossa família, com os nossos amigos, para viver um tempo que Deus preparou para nós e será extraordinário, eu tenho certeza. Muito obrigado, David Leonardo. Ore por nós aqui, ore por esse programa, tá bom? Muito obrigado.